A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 8, que traz como título o início da civilização humana. Bem, nós estamos estudando a revista da CPAD, o primeiro trimestre do ano 2020, e nessa lição, como um todo, estamos estudando sobre o ser humano. E agora nós vamos falar na revista como um todo, melhor dizendo, estudando sobre o ser humano, e nessa lição especificamente vamos falar do início da civilização. A gente vai entender aqui a formação dos grupos, das nações, dos grupos de pessoas que foram se formando e formando nações, formando povos diferentes. A gente vai avançar aqui nesse sentido. Vamos entender o progresso do ser humano no meio tanto cultural quanto científico, religioso. Vamos falar desse tema. Esse tema, muita gente pode pensar assim, não é um tema relevante, não é um tema importante, mas ele é um tema muito importante para que nós possamos entender que Deus ele age na história humana. Deus ele age o tempo todo, ele está agindo. Deus não foi aquele Deus que criou o ser humano e deixou o ser humano aí sozinho, fazendo do jeito que quer. Não, ele está agindo o tempo todo. Tem momentos que ele age de uma forma bem específica, um pouco mais explícita, mas Deus está agindo o tempo todo na humanidade. Tudo acontece segundo a sua soberania, segundo a sua vontade. Então a gente vai falar aqui dessa questão da civilização humana, vamos passar aqui em várias... Vamos passar na lição em si, vou explicar cada tópico e subtópico de forma detalhada, procurando me aprofundar um pouco mais para que você, que é professor de EBD e quer ministrar uma aula de excelência, chegue bem preparado lá na sua aula. Se você acessar o site do EBD em Foco, você vai encontrar slides em PowerPoint e também um conteúdo aí gratuito. O slide em PowerPoint ele tem uma assinatura mensal e o conteúdo gratuito você não precisa nem cadastrar. Basta você entrar no site, está com a seta vermelha aí, ó, aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF e um conteúdo extra, onde tem um vídeo de destaque, comentário de leitura bíblica em classe, algum PDF extra que a gente acha interessante, posta lá. Então tem vários conteúdos que você pode acessar gratuitamente, sem cadastro, diretamente no site ebdemfoco.com. E se você quiser desfrutar um pouco mais de um conteúdo mais completo, faça o cadastro, faça a assinatura, que você vai ter um conteúdo mais completo, slide em PowerPoint, cursos de capacitação, tudo isso dentro do site ebdemfoco.com. Então vamos lá, o textuário da lição diz o seguinte: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis 4:17. Bem, eu vou explicar aqui duas coisas aqui nesse versículo, rapidinho, que primeiro, a mulher de Caim, que muita gente pergunta, né? Quem foi a mulher de Caim? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta meio que, assim, sem sentido, porque se só tinha Adão e Eva, a mulher de Caim só poderia ser uma irmã dele, ou quem sabe uma sobrinha dele, mas foi um parente próximo, né? Uma irmã ou uma sobrinha. Por exemplo, um irmão dele que teve uma filha e ele casou com ela, por exemplo. Né? Mas eles casaram entre si. Os primeiros seres humanos casavam entre si. Não tinha aquela proibição de casar com irmãos, até mesmo porque a genética era pura, não corria o risco de nascer algum filho deficiente. Isso a lei veio depois de proibição de casamento entre parentes, lá em Moisés, né? Mas até Moisés não tinha essa proibição, tanto que Abraão e Sara, por exemplo, eram irmãos por parte de pai, então eles tinham aí esse parentesco próximo, então não tinha essa proibição veio depois. Um dos motivos pode ter sido motivo genético, e um outro motivo também pode ter sido essa questão de fazer com que o ser humano ele casasse com pessoas de fora, e aumentasse a família e interagisse com outros clãs, né? Daquela época tinha os clãs, as famílias diferentes. Então Deus queria que o ser humano não ficasse preso ali naquele grupinho, né? Talvez ter essa questão social também de Deus proibir casamento entre irmãos e somente com, enfim, casar com outras pessoas diferentes da família, para que a família expandisse, crescesse e o ser humano interagisse com outros povos. Isso é bem interessante também. E uma outra informação é sobre essa questão de Enoque aqui. Esse Enoque aqui não é aquele Enoque que andou com Deus e foi levado para o céu, é outro Enoque, tá? O Enoque, filho de Caim. A verdade prática diz o seguinte: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Então Deus, quando fez o ser humano, mandou ele procriar, isso antes da queda, né?
antes da queda, Deus já falou para o ser humano procriar. Então Adão e Eva, não sabemos se eles tiveram filhos antes da queda, muito provavelmente não, a gente não tem essa informação, mas eles poderiam sim ter filhos, eles poderiam sim ter relações sexuais, muito provavelmente eles tiveram relações sexuais antes da queda. Então, isso porque assim que Deus criou, Deus mandou procriar, porque a ideia era essa, que dominasse, que crescesse, que povoasse a terra, dominasse sobre tudo e fundasse uma sociedade que glorificasse a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 4, de 1 a 16. Essa leitura a gente pula aqui para ganhar tempo aqui no vídeo, mas é uma leitura importante e você deve fazer aí com cuidado, né? Entra no site DBD em Foco também e baixa lá o comentário em PDF dessa leitura para você se aprofundar nela. Introdução. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Então, quando o ser humano começou a procriar e começou a crescer em quantidade, começou a formar cidades. Então, a formação das cidades começaram logo no início mesmo, foi no começo da humanidade, já começou a formar cidades, começou a formar grupos de pessoas que começavam a habitar em um lugar só. Então já começou a formação aí das civilizações. Em seguida veremos que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Infelizmente, por causa do pecado, começa a ter violência quando tem um grupo de pessoas ali reunidos. E apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é Senhor de todas as coisas. Então Deus, Ele não criou a humanidade e deixou a humanidade ao léu, não. Ele está intervindo na humanidade o tempo todo. Então Deus sempre esteve aí agindo na criação, na humanidade, nas civilizações. Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Sabemos que a civilização sempre esteve condenada por causa do pecado, manchada por causa do pecado, mas somente em Cristo nós encontramos redenção, tanto uma redenção individual como uma redenção coletiva também. A gente tem que pensar na redenção também como uma ação coletiva. A gente vê que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, então amou toda a humanidade, tudo que ele fez, toda a criação. Então a morte de Cristo também teve um efeito assim no universo inteiro, na humanidade como um todo e no universo inteiro. A morte de Cristo impactou tudo, né? Porque tudo foi manchado pelo pecado e somente por causa de Cristo o pecado ele é derrotado, né? Somente em Cristo que o pecado é derrotado por causa da sua morte, que o pecado pode ser perdoado por meio da fé. Então vamos começar aqui o nosso tópico 1. O tópico 1 diz o seguinte: a origem da civilização humana. Definindo a civilização. O dicionário, o AIS, né? O AIS, acho que é assim que pronuncia, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Então não é um conceito muito simples, né? É um conceito bem complexo, que é um conjunto de peculiares, um conjunto de aspectos peculiares. O que é um aspecto peculiar? É específico ali de uma sociedade. Então isso pode ser intelectual, um aspecto artístico, moral, material. Então tudo isso envolve civilização. Então tem vários tipos de civilizações, tem várias civilizações diferentes e é difícil até assim de dizer que uma civilização é mais avançada do que outra, porque depende muito do que você chama de avançado. A gente pode falar assim, não, porque hoje a civilização de hoje é mais avançada do que a civilização de 500 anos atrás. Só que quando a gente vai olhar alguns aspectos, eles do passado tinham um avanço maior do que nosso. Então, como que a gente mede esse avanço? Então é difícil. Até é um pouco ruim dizer assim, nós aqui do Brasil somos mais civilizados do que o pessoal de tal região, os aborígenes lá da Austrália, por exemplo. Tá, okay? Não, mas em que aspecto nós somos mais avançados do que eles? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado de dizer isso. Existem civilizações diferentes, civilizações com características diferentes. Então é um conceito bem complicadinho. Mas vamos lá, continuando. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Então, assim que eles caíram e foram expulsos do Jardim do Éden, eles tiveram que criar civilizações.
né? E se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Aí aqui é uma conjectura, né? Mas com certeza sim, né? Pois nessa hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso. Então a gente entende que essa formação de civilizações sem o pecado talvez seria um pouco mais proveitoso, voltado realmente 100% para a glória de Deus. Não seria um processo pensando somente no homem, mas pensando mais em Deus, no nosso Criador, do que na própria criatura. Porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso planeta. Gênesis 1:26, Deus deu a ordem, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Dessa forma, muito provavelmente o ser humano não estaria destruindo a terra como acontece hoje, poluindo os rios, maltratando os animais, enfim, toda a poluição que a gente tem no planeta como um todo não existiria. Então seria algo muito mais puro, muito mais voltado para a glória de Deus, e esse domínio do homem sobre os animais e a natureza como um todo seria um domínio, né, voltado realmente para a glória de Deus e não para a destruição da natureza como acontece nos dias de hoje. 1.2, o casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. Então, quando ele recebe Eva como esposa, ele entende que a partir dali eles vão procriar, vão ter filhos, e os seus filhos vão ter mais filhos e vão desenvolver tecnologias, cultura, arte e tudo mais. Então, a partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Então, só foi possível a formação da civilização com a formação da família. Então, a família é a base de toda a nação, de toda a civilização. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo se encontra na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Não teria civilização se não tivesse casamento. Então, o casamento é a base de tudo. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, que ou pelo menos deveria ser, né? Mas entendendo que nós cristãos, como Igreja de Cristo, formamos o povo de Deus aqui na Terra, somos os filhos de Deus, essa sociedade perfeita tem o casamento bíblico, a sua base espiritual, moral e emocional. Então a gente entende que o casamento é sagrado, o casamento é uma instituição divina, deve ser respeitado. Então, somente o casamento bem feito de acordo com os padrões divinos, ele vai ser a base de toda uma sociedade perfeita, considerando aí agora no contexto da igreja. O tópico 1.3 fala o seguinte: a subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, né? O trabalho pelo trabalho, né? Não é um fim em si mesmo, mas como meio à subsistência humana, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Salmos 128, 2. Então a gente tem aqui o trabalho como sendo algo que traz resultado, que traz fruto. O trabalho é algo que é realizado pelas nossas mãos para que nós possamos nos alimentar, sustentar a nossa família. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho. Então, o ser humano, ele foi criado para trabalhar. Tem gente que pensa o seguinte, que o trabalho é fruto do pecado, é resultado do pecado. Em aulas anteriores a gente já falou isso, em revistas anteriores a gente já falou isso. Já teve a lição aí, a mordomia do trabalho, em revistas anteriores. Então a gente está sempre batendo nessa tecla, mostrando que o trabalho em si não é resultado do pecado, não é consequência do pecado. O homem foi criado para trabalhar. O texto bíblico vai dizer que próprio Deus trabalha. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, João 5,17. Isso era no sábado, Jesus realizando o milagre e os fariseus criticando. Está trabalhando no sábado? Jesus vem dizer, o meu Pai trabalha no sábado e eu também trabalho no sábado. Então Jesus trabalhou muito e Deus trabalha o tempo todo. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Então Adão, quando ele foi colocado ali no Jardim do Éden, ele tinha
trabalho. Ele trabalhava no jardim. Então ele teve que dar nome aos animais, Adão teve que cuidar do jardim, ele teve que realizar algumas atividades ali que exigia esforço e concentração, esforço físico, esforço intelectual. Então, o trabalho em si foi uma criação de Deus, é uma dádiva de Deus. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado devido à enfermidade do planeta. Então a gente entende o seguinte, que depois que o homem pecou, a natureza como um todo, a criação como um todo, sofreu por causa do pecado. O corpo humano também foi se degradando, foi piorando cada vez mais por causa do pecado. Então, por causa do pecado, quando o homem trabalha, ele fica cansado, ele se estressa, mas isso é problema do pecado, né? Não é o trabalho em si. Então, o que a gente vai entender aqui, que o trabalho em si não é fruto do pecado, mas o resultado do pecado no homem e na natureza como um todo tornou o trabalho um pouco enfadonho. Tá? Mas aí isso é problema do pecado no sentido de trazer esse cansaço. Então, quando você chegar cansado em casa, não reclame do trabalho. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, porque isso aí é uma dádiva divina. Tópico 2, civilização e conflito. Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, que são a agricultura e a pecuária. Então, a agricultura e pecuária é a base da sobrevivência, da subsistência do ser humano. O ser humano ele precisou plantar e colher e também cuidar de animais para que ele pudesse se alimentar desses animais. Caim fez-se lavrador. Então, Caim foi cuidar da terra, foi plantar e colher. E Abel dedicou-se ao pastoreio. Então Abel ele já foi cuidar dos animais. Ambas, né, são atividades que sem elas a civilização se tornaria inviável. Então a civilização precisou, para que existisse civilização, foi necessário desenvolver essas duas atividades. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. Então, o que acontece é o seguinte, que quando eles foram oferecer uma oferta a Deus, Deus aceitou, achou agradável, mais agradável, no caso aqui, a oferta de Abel, tá? E Caim, ele ficou com inveja. Na verdade, aqui muita gente vai dizer que Deus se agradou da oferta de Abel, porque Abel ofereceu um animal, foi um sacrifício, e já apontava para o sacrifício de Cristo. Eu não tiro essa questão do sacrifício de um animal, apontar para Cristo, realmente, né? Realmente já foi um sacrifício, e a gente pode também fazer essa questão tipológica apontando para Cristo. No entanto, a oferta de Caim não foi aceita, não foi por causa da oferta em si. A oferta de Caim não foi aceita porque ele era maligno. Caim tinha um coração maligno. Então, quando a gente vai ler o texto bíblico com cuidado, a gente vê que a questão toda não é a oferta dele, mas o comportamento dele, o jeito dele. Então, isso que fez com que ele ficasse depois com inveja do seu irmão e matasse o seu irmão. Isso aqui tem uma aplicação para nós no seguinte sentido, que a obra de Deus, quando a gente faz algo para Deus, se a gente fizer algo para Deus, mas o nosso coração estiver longe de Deus, nosso coração for do maligno, igual era o de Caim, aí não vai valer de nada, tá? Então, Deus poderia ter aceitado as duas ofertas. Deus poderia ter aceitado tranquilamente as duas ofertas. Não é porque a oferta dele foi de frutas e coisas da terra, ou frutos da terra, por exemplo, que Deus não aceitou. Não, nada disso. Deus poderia ter aceitado. O problema era o coração dele, que já era inclinado para o mal. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então aqui veio o primeiro assassinato. Aqui, quando Moisés está registrando essa história, porque foi Moisés que escreveu Gênesis, Moisés está contando a história do primeiro assassinato, mostrando a degradação do ser humano por causa do pecado. 2.2, a cidade de Lameque. Eu não entendi por que o escritor da revista colocou cidade de Lameque, porque quem fundou a cidade foi Caim e o nome da cidade é Enoque. Mas enfim, continuando aqui, eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Enoque, não confundir com o piedoso ancestral de Noé, foi o nome da primeira cidade fundada na Terra. Então, Enoque era o nome da cidade
que foi fundada por Caim, logo após ele ter assassinado Abel. O texto bíblico vai dizer que quando Caim matou Abel, ele foi embora e Deus colocou uma marca nele. Muita gente conjectura dizendo que essa marca é a cor negra. Não caia nessa cilada, não vá por esse caminho. Do meu ponto de vista, isso aqui é gente procurando justificar o seu racismo, para dizer que Deus colocou a cor negra em Caim, porque tal, para que seria a marca que onde quem visse ele ia saber que ele, né, quem era ele. Mas não foi a cor negra, até mesmo porque as nações foram definidas depois do dilúvio e o Noé não é da descendência de Caim, Noé é da descendência de Sete. Então a gente vai ver aí que a família de Noé descende de Sete, não de Caim, tá? Então não tem, e no caso não tem relação nenhuma, tá? Não tem nada a ver isso aí, tá? Os povos diferentes, os tipos de povos, cor de pele vieram de Noé, né? Dos filhos de Noé e não de Caim. Então é totalmente fora de cogitação isso aí. O que acontece? Quando ele sai, ele funda uma cidade, ele coloca o nome da cidade no nome do seu filho, Enoque, que não é aquele Enoque que foi levado para o céu, é o outro Enoque, filho de Caim. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis. Em seguida, celebrou seu duplo homicídio com uma poesia. Ele ainda foi o primeiro a ter 2 mulheres. Ele chama as 2 mulheres e fala assim: Ada e Zilá, ouça-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Gênesis 4:23. Então a gente tem isso aqui, esse registro, e parece que a descendência de Caim foi aumentando, crescendo e aumentando em relação à questão da violência também. Foi uma descendência violenta, né? uma descendência que praticou atos cruéis de violência. Então a gente vê esse registro aqui de Lameque. Desde então a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances, filmes. Então é difícil hoje você ir no cinema assistir um filme e não ter violência. Então a violência, ela acabou sendo um tema. Muitas vezes a violência no filme acaba sendo um tema para que as pessoas possam refletir, e uma violência no filme ou no livro possa ser simplesmente um fim em si mesmo, só para mostrar a violência, porque o povo gosta de violência. Então o ser humano, ele acabou assim se envolvendo tanto com a violência que acha a violência algo normal. Infelizmente, isso também é fruto do pecado. Mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Isaías 2:4 diz assim: ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Então aqui a gente vê essa profecia escatológica de Isaías. A gente sabe que no milênio, né, Cristo vai reinar na terra e não vai ter mais guerra, vai ter paz, vai cumprir essa palavra. E na eternidade, na Nova Jerusalém, também jamais vai ter essa questão de guerra. Tá? Então a gente entende que uma paz vai reinar para sempre. Vai chegar esse tempo de paz onde não vai existir mais violência. 2.3, tecnologia. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização cainita instalada na cidade de Enoque experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Então a região lá onde formou a cidade que Caim formou, que fundou, essa região se desenvolveu em vários aspectos. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos, músicos. Então eles foram os fundadores, os que iniciaram todas essas atividades. Os primeiros a criar gado, os primeiros a fazerem instrumentos musicais, a trabalhar com metais. Então eles eram muito inteligentes. A gente pensa assim, naquela época o pessoal era muito burro. Não, não. Nós somos burros, se a gente for parar para pensar. Eles eram muito inteligentes. Foram os primeiros seres humanos, eles tinham uma capacidade mental muito grande. Viveram cerca de 900 anos, tiveram tempo para desenvolver muitas coisas.
Então eles realmente cresceram bastante em poder, em tecnologia, na área artística. Então foi realmente uma sociedade bem desenvolvida, uma civilização desenvolvida dentro do seu contexto. Do texto bíblico, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim que entre os de Sete. A gente não vai aqui saber com detalhes se a descendência de Sete também não cresceu em tecnologia, enfim, a gente não vai saber, o texto bíblico não vai dizer. Mas é porque não é o propósito também no texto bíblico. Existe uma certa tradição judaica que afirma que Adão e Eva tiveram mais de 30 filhos. E faz sentido porque eles eram seres humanos saudáveis, os primeiros seres humanos, eles viveram mais de 900 anos, então faz sentido dizer que eles tiveram mais de 30 filhos. Realmente eu acredito que tiveram muitos mesmo, talvez até 60 filhos, não sei, mas eles tiveram muitos filhos. E a Bíblia vai citar somente 3, né, mas só para nós entendermos a história como um todo, o propósito do livro bíblico, que é apresentar a mensagem de salvação, apresentar o pecado e tal, e depois a mensagem de salvação. Então a gente não vai ter todos os detalhes na Bíblia. Mas enfim, será que todo esse progresso fez com que as pessoas se corrompessem? Então, será que o fato daquela sociedade crescer, a sociedade de Caim, por exemplo, cresceu em progresso, será que contribuiu com a corrupção da humanidade? Talvez sim, talvez não, né? Mas o que diz em Gênesis 6,5? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então, a partir daí que essa iniquidade se alastrou de tal forma, o Senhor resolveu aí decretar um juízo sobre aquela civilização. Então Deus teve que entrar com uma ação sobre aquele povo que tinha se corrompido, né? A corrupção foi muito grande. Eu acredito o seguinte, que não foi somente a família de Caim, o texto bíblico vai dizer que toda a terra estava corrompida, toda a terra estava corrompida. Então ali tem do meio daquele povo Noé, que Deus escolhe ali, e Deus, por algum motivo, não sei, mas Noé temia a Deus, ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. Então Noé, por exemplo, escapou, ele e sua família, né, no dilúvio. No entanto, a gente observa que toda a humanidade tinha se corrompido, não foi somente a descendência de Caim. Então a gente encerra aqui esse tópico 2, entendendo que Deus, ele criou o ser humano para que ele procriasse, para que ele crescesse, tivesse, realmente desenvolvesse tecnologia, mas infelizmente todo esse desenvolvimento tecnológico não foi suficiente para acabar com o pecado, por exemplo. Isso jamais iria acontecer. Na verdade, o ser humano ele corrompe tudo que ele produz. Então, a lição que fica aqui do tópico 2, é até interessante a gente frisar isso, que do tópico 2 fica o seguinte, que o ser humano ele desenvolve coisas e depois ele usa para o bem ou para o mal. Então tem gente que critica às vezes um estilo de música, esse estilo de música aqui não é de Deus. Eu não sei se um estilo de música é ou não de Deus. Esse instrumento musical aqui não é de Deus. A poesia não é de Deus. Não é bem assim, né? O ser humano ele desenvolveu música, poesia, histórias, filmes, e aí é usado para glorificar a Deus ou não, né? Pode ser para a glória de Deus ou não. Então não tem isso de dizer que só porque algo às vezes é usado para o maligno, significa que aquilo ali não pode ser usado também para glorificar a Deus. Tá? Então é só uma observação com relação a isso. Até ressaltar que os instrumentos musicais foram criados pelos descendentes de Caim. E a gente usa na igreja. Então, até mesmo o ímpio lá fazendo coisas que são usadas para glorificar a Deus. Tópico 3. O Deus que intervém na civilização. 3.1. A intervenção na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque. Mas o Senhor chamou o homem perguntando, onde está você? Gênesis 3.9. O que a gente vai observar aqui nesse tópico é o seguinte, é que Deus ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com cada um de nós de forma individual. Tá? Quando fala biografia aqui, está falando ao ser humano individual. Então Deus se preocupou com Adão, individualmente ali com Adão. O Senhor disse a Caim, porque você está furioso, porque se transtornou o seu rosto.
Gênesis 4:6. Então a gente entende aqui também que Deus se preocupou individualmente com Caim, chamou ele para conversar. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois o Senhor o havia arrebatado. Gênesis 5:24. Então Enoque já foi um exemplo de alguém que andou com Deus e Deus arrebatou ele, levou ele vivo para o céu. Então a gente entende o seguinte, que Deus ele se preocupa com cada um de nós individualmente. O C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele até fala um negócio bem interessante. Ele fala assim, que se existisse um único homem pecador na face da terra, Jesus encarnaria, morreria na cruz para salvar esse único homem. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu individualmente por cada um de nós. Então, Deus ele tem essa preocupação com cada um de nós. Ele assim o faz não apenas para disciplinar e punir, mas também para recompensar os seus servos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Então, se você tem fé em Deus, crê que ele existe, se aproxima dele com fé, você vai receber a recompensa, porque você busca a Deus com fé. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos 13:1. Então Deus também vai agir aí através das autoridades que tem na nossa sociedade. Deus não se limitou a criar o universo, nem simplesmente foi lá e criou o universo e foi embora. Não foi bem assim. Nem nos abandonou após haver formado. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Algumas pessoas pensam que Deus intervém na sua vida apenas quando tem um milagre, algo extraordinário. Mas isso não é bem assim. Pode acontecer um milagre, algo extraordinário na sua vida, a cura de um câncer, o livramento de um acidente, pode acontecer? Pode sim. No entanto, nas mínimas coisas, Deus está agindo, Deus está lhe ajudando, Deus está intervindo o tempo todo. Então, Deus está com você o tempo todo. Ele é um Deus que é transcendente, está acima de todas as coisas, está além da criação, mas ao mesmo tempo é um Deus imanente, ou seja, um Deus que está com o ser humano o tempo todo, intervindo, ajudando, auxiliando no que for necessário. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como a conhecemos, não mais existiria. O ser humano já teria destruído tudo, mas Deus está agindo o tempo todo, então o milagre de Deus está acontecendo o tempo todo, por esse motivo ainda existe civilização. 3.2, a intervenção na história da civilização. Então, no período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. São apenas dois exemplos que tiveram assim um impacto global, melhor dizendo, né? Então Deus veio agir, por exemplo, na questão do dilúvio, quando foi que a terra estava corrompida, e ali Deus resolveu mandar um juízo, né, executou um juízo sobre aquela terra corrompida por causa do pecado, né, e veio o dilúvio. Então foi uma intervenção divina com relação ao pecado que estava demais na face da terra. E depois a Torre de Babel, que a gente já falou um pouco em aulas anteriores, vamos falar mais um pouco também na próxima aula da Torre de Babel, onde o povo estava reunindo para construir uma torre que chegasse até os céus, e aí Deus foi lá e confundiu as línguas, né, e espalhou as pessoas sobre a face da terra. Então foi uma intervenção divina. Então a gente pode dizer que Deus também fez uma intervenção. A maior de todas foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando o próprio Deus encarnou e viveu entre nós. Então, para que uma intervenção maior do que essa? Então, Deus, desde então, vem sempre intervindo na história por intermédio de reinos e impérios. Então, tudo o que acontece está sob o controle de Deus, nada foge do seu controle, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Olha só o que diz em Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Então Ciro era um rei ímpio, né? Um rei que estava lá na época ainda
era o exílio, do povo estava passando pelo exílio, e Deus usa Ciro para libertar o povo de Israel e mandar o povo de volta para Jerusalém. Então a gente observa que Deus age até mesmo na vida do ímpio, porque ele tem poder em todas as áreas, sobre todas as coisas, e não tem limite para o seu poder. Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida, ou seja, Deus não age de forma pontual, de vez em quando, ou agiu umas 2, 3 vezes e parou de agir. Não, Deus age o tempo todo ele está agindo. De Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana. Nada foge do seu controle, nada foge do seu poder, sempre Deus está agindo. 3.3, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. A gente pensa na salvação muitas vezes apenas como algo assim voltado para o ser humano, algo bem individual. Deus veio salvar a humanidade. No entanto, o texto bíblico vai dizer o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então aqui diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele amou o mundo como um todo, as civilizações como um todo. Ele amou a natureza, ele amou os animais, ele amou tudo que ele criou. Então a obra de Cristo veio agir, veio mudar tudo. Então, o amor de Deus foi para com a humanidade como um todo. Então, a gente tem que pensar na salvação como algo individual, de indivíduo, sim, mas temos que pensar também no impacto da obra de Cristo nas civilizações, nas nações, no universo como um todo, na criação como um todo. Então, a obra expiatória de Cristo veio redimir toda a humanidade e todo o mundo e todo o universo. A grande comissão, na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra. Então, Cristo nos chamou, o ID é para evangelizar até os confins da terra, não ter nenhum lugar que não fique sem receber a palavra. Jesus falou o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todos os que eu lhes ordenei, a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Então aqui a ordem de Jesus é para ir a todas as nações, todos devem ouvir o Evangelho. Chegará o dia em que em toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Romanos 14, 11. Então vai chegar um dia que todo ser humano na face da terra vai se curvar diante de Cristo e vai falar, e vai confessar diante dele, vai confessar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Então isso aí é algo que vai acontecer. Deus está agindo na humanidade, Deus está agindo nas civilizações, Deus está agindo nas nações, Deus está agindo o tempo todo. Não é um Deus que sumiu, que desapareceu, mas ele interveio e intervém o tempo todo na criação, nas coisas, em tudo que existe na nossa vida, e no fim de todas as coisas ele vai redimir. Somente Cristo é a solução para o pecado. De tudo que a gente apresentou aqui, somente em Jesus que nós encontramos solução. Tá? E infelizmente nem todos vão ser salvos, porque nem todos creem. Se todos crescem, todos seriam de fato salvos, mas nem todos creem em Jesus como Salvador. E no fim de todas as coisas, Deus vai julgar aqueles que não creram. No entanto, uma coisa é certa: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Chegamos na nossa conclusão. A única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele falou, através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Então a gente observa o seguinte, que nós como crentes temos que dar testemunho, nosso comportamento tem que fazer a diferença nessa sociedade corrompida, na civilização corrompida, manchada pelo pecado.
Então, que todos nós possamos ter esse compromisso de dar testemunho, de pregar o Evangelho, de mostrar Cristo para essa humanidade que está totalmente corrompida, para essa civilização totalmente corrompida, mas que Jesus é a solução. Amém? Eu chego aqui no final da aula, a gente tem aqui algumas perguntas voltadas para quem vai ministrar aí na igreja. Se você assistiu até aqui, acompanhou até aqui, muito obrigado. Fico feliz que você tenha acompanhado, espero que tenha gostado. Deixe sua participação, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você conhece. A paz do Senhor, até a próxima aula.